corridas mais curtas, muda completamente. Por exemplo, a gente falava antigamente a necessidade de tantos X litros de gasolina, variava entre 19 e 20 e tantos litros numa parada. Agora são de 7 a 10. É uma parada muito mais rápida e também a estratégia é agressiva. Aí você vê na esquerda da tela da Band o carro número 43 do Pedro Cardoso. Ele vai acabar largando dos boxes. Pedro Cardoso, que foi punido com a perda de sua volta mais rápida na tomada de tempos classificatório, que também aconteceu com o Beto Monteiro. Veja aí as condições em Goiânia nesse momento: 29 graus de temperatura ambiente, 39 graus na pista, 62% de umidade relativa do ar, e um dado que até nos traz uma estranheza: 0% de possibilidade de chuva. A gente discutia isso momentos antes da nossa transmissão. Será que vai chover? O tempo deu uma fechada um pouquinho antes dos pilotos saírem à pista aqui em Goiânia. Você vê a movimentação de todos os pilotos. Aí está o Felipe Massa, uma das estrelas da Stock Car na temporada de 2021. E nós vamos mudar de cockpit agora. Quer ver só? Aí você tem a imagem do Pedro Cardoso, que vai ter de largar dos boxes. Mas temos mais um comentarista Band também em ação neste domingo, só que ele está na pista, de volta ao grid da Stock Car. Nós vamos tentar contato com o nosso Max Wilson. Max Wilson, também integrante do time de comentaristas da Band, que nesta etapa substitui o argentino Matias Rossi na equipe Full Time. Max Wilson, você nos escuta? Boa tarde. Aí você tem a imagem do Max Wilson adotando o seu número 65, o número que o acompanha desde o início da trajetória dele na Stock Car, lá em 2009, ele que foi o campeão de 2010. Já vamos fazer contato com o Max Wilson. O Max, que vale lembrar, ele está substituindo o Matias Rossi, que não pôde comparecer, né? Ele é argentino. E ele acabou sendo prejudicado na classificação por usar um pouco menos de jogos de pneu do que a maioria dos pilotos usaram. Isso para quê? Para guardar esses jogos para o Matias Rossi. Você pode levar pneu novo de uma etapa para outra. Todo mundo tem que economizar o máximo possível. Então o Max acabou sendo prejudicado um pouco nessa situação, mas agora quem sabe consegue uma boa corrida. O Max Wilson teve também uma surpresa pouco agradável, nada agradável na tomada de tempos classificatória. Uma tentativa de uma mudança no ajuste do carro da Full Time acabou deixando o carro com um pouco menos de rendimento. Com isso ele vai largando lá da 29ª posição. Agora sim, vamos lá com o Max Wilson, rapidinho. Max, quase a largada. O que é que passa pela sua cabeça nesse momento? Boa tarde, Luke, a todos. Olha, Luke, agora vai concentrar na corrida, aquecer os pneus, tentando economizar um pouco de combustível, que é sempre importante para ter um pit mais curto, mas mais do que tudo, aproveitar essa oportunidade para tocar essa semana. Estou muito feliz. Agora é tentar fazer uma boa corrida. Boa transmissão para todos, sejamos todos vocês. Tá certo. Mais do que em casa, Max Wilson também, comentarista do time Band. Aí você vê Cacá Bueno, Daniel Serra, eles que formam a primeira fila do grid. Os pilotos já vão assumindo a formação de duas filas indianas paralelas. O Rodrigo Santos, melhor dizendo, piloto do safety car, já parou ali na área de escape para que todos eles possam ganhar acesso à reta. Luz vermelha acesa, quando apagar vai estar valendo a temporada de 2021 da Stock Car. Cacá Bueno, carro número 0, Daniel Serra, carro número 29. Um começo de grid formado por campeões, todos eles já na reta de largada. Ainda não, agora sim, apagou a vermelha, verde, espalha o pelotão na reta de largada do Autódromo de Goiânia. Os pilotos já vêm formando linhas de traçado, tem pedaço de carro voando lá ao fim do grid. Beto Monteiro com o capô aberto. Veja o Cacá Bueno como se deu ao luxo de abrir para fazer devidamente a tomada da curva 1, mesmo com a proximidade do Daniel Serra e também do Ricardo Maurício. Arrancou aí pela terceira posição do Maurício por fora. Ali o pelotão intermediário. O Max Wilson parece treinar o carro já fora da condição ideal. O Barrichello já mandou a placa de publicidade para longe ali, já vai trazendo junto dele também um pedaço de uma peça publicitária pendurada ali no espelho. Veja como o carro do Max Wilson vem soltando bastante fumaça, muito provavelmente por efeito de algum toque na largada, e o Cacá Bueno caindo para a terceira posição. Daniel Serra é o líder da prova, Ricardo Maurício é o segundo colocado.
a equipe Eurofarma RC vai assumindo o comando das ações na pista de Goiânia. Aí você vê o Rosinei Campos, chefe de equipe da Eurofarma RC. Passando pertinho de você na tela da banda de primeiro contorno do S de baixa. Daniel Serra é o primeiro colocado, o Ricardo Maurício é o segundo. Vamos para 25 minutos e mais uma volta de emoção nesta primeira corrida. A segunda vai ser coladinha, coladinha. Outra das novidades do regulamento também. Os pilotos não vão parar no grid de largada para que tenhamos o início da segunda prova. Vamos ver se alguém toma o caminho do box. Muito provavelmente o Beto Monteiro. Vem operando um milagre ali o Beto Monteiro para enxergar por uma fresta do capô que vem aberto. Primeira volta completada. Olha como o Ricardo Maurício é todo pressão para cima do Daniel Serra. A diferença entre eles é de 3 décimos de segundo. Passa o Cacá Bueno a 1 segundo e 2 décimos do líder e já pressionado, bastante pressionado pelo Alan Kodair. Serra, Maurício, Bueno, Kodair, Zonta, César Ramos já vem na 6ª posição. O 7º colocado é Gaetano de Mauro, o 8º é o Bruno Batista, o 9º é Gabriel Casagrande, o 10º é o Guilherme Salles. O Kodair me falou hoje pela manhã que ele tinha um carro para lutar pela vitória. Eles tiveram problemas em curvas à esquerda, mas eles jogaram no escuro com uma tentativa aí no decorrer, depois do treino de ontem, e ele achou que se desse certo, ele partiria para a vitória, e parece que o carro está muito competitivo mesmo. Tem um ritmo fortíssimo o Kodair nesse início de prova. Veja ali o número 80 do Marcos Gomes, o número 4 do Júlio Campos, o número 91 do Felipe Massa, e o Christian Hahn, que é um dos estreantes da etapa, acabou rodando ali na descida do mergulho. Por fora vem Guga Lima, tentando a ultrapassagem sobre o Rubens Barrichello. Para cima dos dois vem o Nelsinho Piquet. O Nelsinho já tentando ganhar posições, ele que veio lá do fim da fila, abriu a disputa em 32º, é o 25º colocado nesse momento, o Nelsinho Piquet. É o Nelsinho que vem com a equipe nova, né? Inclusive onde ele é dono da equipe também, e teve bastante problemas ali do carro, e realmente largou lá atrás. O Beto Monteiro, ó, o capô abriu, já vai ter que reparar o carro para largar para a segunda etapa. Já é fim de prova, o primeiro abandono da temporada para o Beto Monteiro, e ficou tudo verde na reta, Reginaldo Leme. Não estou ouvindo o Reginaldo. Terceira volta de corrida. Olha aí o Diego Nunes para cima do Gabriel Casagrande. É a briga que vale o 10º lugar e faltou espaço para todo mundo. Houve um toque sim, teve muita habilidade o Gabriel Casagrande para manter o carro na pista. Teria tudo, Giafone, para ter dado um belo passeio pelo campo agora, não? Conseguiu segurar bem. Vamos ver o replay. Isso é da largada. A largada que mudou o procedimento, né, Luque? Hoje de manhã eles estavam... Até então, eles largavam a 70 km por hora ao apagar das luzes. Os pilotos, depois de ver a corrida da Stock Light, eles decidiram, junto com a organização de prova, modificar. Então, agora é entre 70 e 90, e deu tudo certo na largada, tirando essa parte do Rubinho, que acabou dando uma passada do ponto ali. Parece que foi espremido para lá, mas conseguiu voltar. Barrichello tem a 23ª posição na prova. Você revê de dentro do carro dele o momento em que a placa de publicidade virou pedaços ali pela reta oposta. Foi lá na área de escape, perdeu muitas posições. E aí, de novo, a disputa do Marcos Gomes, Felipe Massa e a rodada do Christian Hahn. Christian Hahn, piloto que traz a experiência de categorias internacionais do automobilismo para fazer a sua estreia na Stock Car. Opa, não foi um bom começo de corrida para o nosso colega de cabine, Reginaldo. Fim de prova para ele. Tivemos um problema com o áudio do Reginaldo Leme, agora tudo certo. Celso Miranda. Pois é, a gente está aqui no box da equipe do Cacá Bueno e do Beto Monteiro. Beto Monteiro, que foi obrigado a largar de último por conta de uma punição. O que é que aconteceu com... A gente viu aí a condição ruim, você já abandonou essa primeira prova. Tá certo, seguimos com a prova pela 4ª volta. Aí você tem o Gaetano de Mauro à frente do Ricardo Zonta. Olha só o começo de corrida que faz o Gaetano. Já é o 6º colocado. Ele que não tem participação garantida
em toda a temporada. Conseguiu resolver num primeiro momento e quase no último instante, né? Aos 48 do segundo tempo, o Gaetano de Mauro acabou conseguindo fechar sua participação na etapa de Goiânia. Foi, mas é um piloto de muito talento, né? A gente vai vê-lo outras vezes sim, se Deus quiser. Ricardo Maurício vai fazendo a volta mais rápida da corrida, colocou por fora e por fora eu sempre aplaudo ele, assume a liderança da Stock Car em Goiânia. Será que tem troco? Mergulhou Daniel Serra. Eles vão proporcionando uma bela disputa interna e abrindo vantagem em relação ao Cacá Bueno, que já vem a 2 segundos do líder. Veja só nessa quinta volta de corrida, o Ricardo Maurício assumiu a liderança, o Daniel Serra foi lá e deu troco. A equipe Full Time tratando de tentar os devidos reparos no carro do Max Wilson para que possamos ter o Max Wilson de volta à pista. Talvez ainda nessa corrida, talvez na segunda corrida, que vai ser daqui a pouquinho. Disputa doméstica pela liderança na equipe Eurofarma RC, o Daniel Serra e o Ricardo Maurício. Aí tem 6 títulos brigando pela liderança, 3 para cada lado, e logo atrás vem mais 5. Inclusive os 4 últimos, né? Os 4 últimos títulos, 3 do Daniel Serra consecutivos e o do ano passado de Ricardo Maurício, numa decisão de campeonato que acompanhamos aqui na tela da Band. Que também é tricampeão. E o Ricardo Maurício, você vai de carona com ele em busca da liderança. Logo ali à frente, o líder da prova, Daniel Serra, que vem para o complemento da volta número 5. O Ricardo Maurício tem a volta mais rápida. E o incidente entre os carros do Beto Monteiro e do Max Wilson lá na primeira volta está sob investigação dos comissários desportivos. Tudo indica que o Beto acabou, por algum motivo, às vezes pode ser aquele freio acelera da largada, acertando, porque o Beto subiu o capô e o Max quebrou a parte traseira. Então, provavelmente, o Beto acabou acertando na largada traseira do Max. O Kodair com o botão de ultrapassagem, parte para cima do Kaká. Eu repito o que eu falei, que talvez não tenham ouvido com problema de microfone. O Kodair me falou pela manhã que ele tem carro para lutar pela vitória. Eles tinham um problema ontem em curvas para a esquerda, mas a equipe parecia ter resolvido isso sem poder testar o carro e ia para a corrida assim meio às cegas, mas acreditando muito. Vá de carona com Rubens Barrichello, ele que tenta a posição do Galídio Osman, quase faltando espaço para todo mundo ali na curva 3. Aí tem uma frenagem forte, redução de marcha, a tomada à direita para a entrada do miolo da pista. Galídio Osman, carro número 28, partindo para cima do Felipe Massa e o Felipe Massa partindo para cima do Júlio Campos. São os companheiros de equipe. Tem nesse momento a 19ª e a 20ª posição na prova. Guga Lima já chegando para essa festa também. A Fórmula 1 acelera na Band e o ronco dos motores dá o sinal. No próximo domingo, 10h30 da manhã, tem Grande Prêmio de Portugal. Lewis Hamilton e Max Verstappen disputam o topo da tabela. Ponto a ponto, você não pode perder. Se você falou que o Gaetano fechou aos 48 do segundo tempo, o Guga Lima também aos 47,5, né? Verdade. Comemoraram bastante, aliás. Olha só, Thiago Camilo e Diego Nunes usando push desde a saída do S de baixa. É também uma variável dessa estratégia, não, Felipe? Essa estratégia é boa, porque a hora que você sai daquele S lá, você tem uma reta, eles acionam o push. O push fica travado por 70 segundos. Então, eles conseguem usar 2 voltas seguidas, dando logo depois do S. Esse push vai até a metade dessa reta, mas depois na volta seguinte você consegue usar de novo. Zonta, número 10, defendendo posição do Guilherme Salas, número 85, aniversariante do dia, vai atacando por fora, em busca da 8ª posição. São 2 aniversariantes no grid, né? O Guilherme Salas e o Felipe Massa. Ali Zonta, traz junto dele o Salas, e não era por aí não, Tony Kanaan. Muito provavelmente já temos o safety car na pista. Tony Kanaan foi parar na proteção de pneus. Não era a estreia que nós esperávamos para o Tony Kanaan. Na tomada da curva 0, foi direitinho para fora, Felipe Giafone. E bateu forte ali, com certeza ele teve um toque, porque ele acabou indo para o lado ao contrário, né? A gente não pegou a imagem de frente. Muito difícil sair daí da brita. Porque a brita funciona. Exatamente. Até tem uma regra para esse ano que eles podem retirar o Tony, mas não podem levar até o box. Ele pode por meio próprio, que é o que vai acontecer. Mas uma pena, o Tony que andou bem, apesar de largar lá atrás, justamente porque eles não tiveram um acerto ideal, mas andando ali sempre muito próximo do Rubinho, que é a mesma equipe dele. Então uma pena o Tony sair logo de cara assim. E tem uma coisa, né? O Tony, como ele entrou no lugar de um piloto que já estava disputando corrida, que é o caso do Matias Rossi, ele não teve
possibilidade de testar mais pneus. Ele teve que fazer aquela economia que todos fazem e não pôde testar mais pneus. E o Tony, isso aconteceu com o Max Wilson, e o Tony, por ter vindo, também entrou no lugar, ele não teve aqueles jogos de pneus extra que os pilotos estreantes, os outros tiveram, ele não. Então ele andou 16 voltas no total, então o ideal dele, a intenção dele era apenas terminar a corrida. Por enquanto não vai dando certo. Você vê aí que segue o trabalho no carro do Max Wilson, temos a intervenção do safety car, fora do carro já o Tony Canaan. Daniel Serra mantém a liderança da prova com Ricardo Maurício em segundo, Cacá Bueno em terceiro, Alan Kodair em quarto, César Ramos em quinto, Gaetano de Mauro em sexto, Bruno Batista em sétimo, Ricardo Zonta em oitavo, o nono é Guilherme Salas e o décimo é Gabriel Casagrande. Depois deles vem Diego Nunes, Thiago Camilo, Denis Navarro, Rafael Suzuki e Átila Abreu, completando as 15 primeiras posições. Olha que coisa importante, Luke. Olha, a saída do Tony foi rápida. E bateu forte. Você vê que até o guarda-reio mexe ali atrás. Bateu forte, mas tudo bem com ele. Foi forte. Olha lá, agora vendo de dentro do carro. Ele tira a mão do volante com certeza. E pronto. Mas olha só que coisa importante esse safety car. Como a quantidade de gasolina que precisa para fazer as duas corridas é pequena, né, varia de 7 a 10, a maioria das equipes falou em 7. Com a presença do safety car por 3 voltas, já não precisaria desse reabastecimento. Então, o que acontece? O piloto já pode jogar tudo para tentar vencer a primeira, sempre podendo inclusive terminar a segunda corrida, porque não vai faltar gasolina. E olha só, pelo regulamento da prova, a janela de paradas de boxe, a parada obrigatória que acontece na primeira corrida, é da volta 7 à volta número 10. Eles acabaram de completar a volta número 7, ou seja, já estaríamos na janela de pit stop. Se o safety car tirar o time de campo agora, os pilotos já vão poder, inclusive, tomar o caminho dos boxes. Aí eles teriam 3 voltas, né? Na hora que o safety car entra, eles têm 3 voltas para concluir. Quer dizer, mudou bastante essa dinâmica da prova, né? Ficou mais curta a primeira e essa é a única parada. E como disse já muito bem o Reginaldo, pode ser que a gente não tenha nenhum piloto aí, alguns pilotos não abastecendo por causa desse safety car. Vamos aos boxes com o Celso Miranda. Tony acabou de vir aqui do safety car, do medical car. Tudo certo contigo? O que é que aconteceu? Tudo bem, acabou o freio, o freio foi baixando e eu já tinha percebido que estava bem baixo ali. Tentei retardar a freada para não tirar ninguém da pista e ali foi rezar para não acontecer nada de pior, mas eu não sei o que aconteceu. Realmente o freio começou a baixar na segunda volta já e aí no final agora não tinha nada. Se divertindo com o carro? Muito. Eu peguei bem leve na largada, eu achei que eu poderia ter sido bem mais agressivo, mas eu queria muito ter terminado essa prova. Para mim era muito importante a quilometragem, mas infelizmente uma coisa fora do meu controle. Vamos para Interlagos. Bora, Luque. O Rodrigo Santos já tomou o caminho de volta aos boxes. Vem Daniel Serra puxando a fila, ele que é o líder da prova. Para a abertura da 8ª volta, para mais uma bandeira verde, para o reinício da disputa que você acompanha ao vivo na tela da Band. Reagiu bem o Daniel Serra na circunstância de relargada. Tá aí a bandeira verde, Daniel Serra, Ricardo Maurício e Cacá Bueno conseguiram um reinício de prova até um tanto tranquilo. Quem vem sofrendo pressão, e que pressão, é o Alan Kodair. Tá ali trazendo junto dele o carro do César Ramos, o Gaetano de Mauro. Belo fim de semana do Gaetano de Mauro. Liderou o primeiro dia de atividades na sexta-feira. Andou bem nos treinos livres e vem numa boa prova o Gaetano de Mauro. Olha ali o Gabriel Casagrande por fora para cima do Guilherme Salas para subir a 9ª posição. Por fora é sempre a pau do Gabriel Casagrande, carro número 83. É o 9º colocado na prova. Quem acompanha de muito perto é o Diego Nunes. Olha só como vai faltando espaço para o Diego e para o Salas. Eles vêm trocando tinta literalmente na entrada do miolo. Os pilotos já têm autorização para o início dos pitstops. Vamos para 3 voltas de janela de pitstops. Vai ter Romaria ali a área de boxes. Sem dúvida é uma categoria assim de um duelo de talentos, né? Box aberto. Agora, essas duas voltas de safety car teoricamente não são suficientes para você então arriscar por pouca gasolina ou não pôr nenhuma. Mas se tiver mais uma na segunda, já dá. Então já vale uma aposta que a gente vai ver agora quem faz e quem não faz. O primeiro a tomar o caminho dos boxes é o Gaetano de Mauro. Vem junto dele Thiago Camilo, vem também o Denis Navarro. O Júlio Campos segue a fila e vai para o box também, já antecipando sua parada. Vem o Galídio Osman, vem o Guga Lima, todos eles já cumprindo a parada. E o detalhe, é obrigatória a troca de um pneu, qualquer pneu, a equipe pode escolher.
nessa parada. Olha ali o Tuca Antoniazzi, piloto do Rio Grande do Sul, já vem sem a carenagem traseira do carro número 54 da equipe Hot Car. Tuca Antoniazzi, que está há 4 anos no automobilismo e já é piloto da Stock Car. E a parada do Gaetano lá no box da KTF Racing. Esse é o pneu para quase todo o traseiro esquerdo. É o que faz mais sentido, até pelo desgaste, pelo apoio nas curvas de alta. Mas esse movimento, Felipe Giafoni, dos mecânicos darem a volta no carro para acessarem o lado esquerdo, olha só, o Denis Navarro trocou o traseiro direito. Ele acaba consumindo ali qualquer coisa em torno de 2 segundos na operação de pit stop. Às vezes as equipes sacrificam o pneu mais lógico por esses 2 segundos. E tem outro, você tem uma desvantagem, aliás, são 2 desvantagens de trocar o pneu traseiro à esquerda. Uma é essa que leva mais tempo e a outra é essa curva 1. Quando você sai do box com o pneu com 10 libras, quase 10 libras a menos, essas primeiras 2 curvas em Goiânia são rápidas para a direita. O que a gente fala de quebrar o ombro, né? O pneu pode quebrar o ombro. Então o piloto tem que sair bem tranquilo. Por isso que talvez a gente, vamos acompanhar, talvez a gente veja se o acerto, se o balanço do carro estiver muito bom, pode ser que alguns pilotos optam por trocar o pneu interno para ganhar tempo e não ter esse problema de quebra de ombro e poder ali ficar na mão, né, com o pneu estourado. Só explicando direitinho esse ganho de tempo, é que esse é o lado interno do box, que está do lado do mecânico que vai efetuar a troca. Do contrário, ele tem que dar a volta e aí é de 1 a 2 segundos a mais. O Denis Navarro, por exemplo, optou por trocar o pneu do lado direito para economizar esse tempo. Acabou saindo do box atrás do Thiago Camilo, nessa leve desgarrada do Thiago Camilo. Navarro emparelhou e você vê mais uma romaria aos boxes. Agora vem Ricardo Maurício, vem Bruno Batista. Veio também o Guilherme Salas para fazer o seu pit stop. Daniel Serra, o líder da prova, segue na pista. O Cacá Bueno, agora segundo colocado a 2 segundos do Daniel Serra, segue na pista também. Alan Kodair tem a 3ª posição. Os 3 vão entrar juntos no box na próxima volta. Aí tá o Felipe Massa. Opa! Tudo bem, segue o baile. Felipe Massa fazendo o seu pit stop. Aparentemente alguma dificuldade para o Felipe Massa. Não, carro no chão, vai embora. Olha como ele sai ali emparelhado, ou com o carro do Forest ou do Pedro Cardoso, né? O Antoniazzi também voltando à pista. Aí você vê a tomada do S de baixa nessa 11ª volta de corrida para o Daniel Serra, que é o líder da primeira corrida na etapa de abertura da Stock Car em Goiânia. Os diferentes sabores da gastronomia mundial e as melhores versões de cada prato nas mãos do chefe francês Eric Jacquin. Isto vai virar um verdadeiro manjar dos deuses. Minha receita, temporada inédita, a partir desta terça, 10h45 da noite, na tela da Band. Daniel Serra foi pro box também. Agora vem todo mundo. O Daniel Serra, o Cacá Bueno, o Alan Kodair, o César Ramos. O Ricardo Zonta já fez a parada dele. Tá lá o Ricardo Zonta entrando agora. E o Ricardo Maurício, ele trocou o pneu interno, né, o traseiro do lado direito. E vamos agora, provavelmente, o Daniel Serra vai trocar o mesmo pneu. E Felipe, eu estou percebendo que todos estão reabastecendo, ainda que pouca gasolina, mas estão. Olha só, Ricardo Zonta em primeiro, Rubens Barrichello em segundo. Dois dos ex-pilotos de Fórmula 1. Você viu que foi praticamente um encosto ali do tanque. Ufa! Quase contrariaram a lei da física. Cacá Bueno e Rafa Suzuki. Que susto, Cacá Bueno. E agora vamos ver quem sai na frente aí, ó. Ricardinho se deu mal nessa daí. Pode perder posição pro Cacá Bueno? Não. Recuperou do Cacá. Vem para recuperar do Daniel também. Colocou por fora. Vem em velocidade plena, de push acionado, usou muitíssimo bem. Esperto. O push to pass, Ricardo Maurício, para assumir a primeira posição, ele que é o atual campeão. Esperto, calculou que os dois pilotos rápidos iam sair do pit stop, ele usou o botão de ultrapassagem sem ter que ultrapassar ninguém. Eu tive a impressão que o Daniel Serra fez um acionamento do botão ali, meio que no desespero, para essa metade de reta, para poder tentar voltar à frente do Ricardo Maurício. Pareceu estar de luz verde acesa. O Daniel, ele deve acionar o botão agora. Está travado quando está essa luz vermelha, que é o que está no carro 90 do Ricardo Maurício, é que ele está sem, está com aquele com acionamento proibido por 70 segundos. Então, o Daniel deve acionar ou agora na saída do S, dessa segunda perna, tem uma para a esquerda e outra para a direita, ou na entrada da reta. Vamos ficar de olho. A gente fala do Ricardo Maurício na liderança, logicamente uma liderança virtual, já que o Ricardo Zonta e o Rubens Barrichello, que ainda não haviam parado, que assumiram as 2 primeiras posições. Olha só, Cacá Bueno e Rafael Suzuki.
O Kaká falou, dá licença que eu tô passando. O Suzuki falou, opa, tô tirando o time de campo. Olha aí, por outro ângulo. Essa foi a imagem que vimos ao vivo na tela da Band. Quase a corrida dos dois ficou enterrada ali num movimento de pista de rolamento dos boxes. E vem investigação dos comissários, com certeza, que você não pode ter a sobreposição dos carros, né? Então vamos ver o que eles analisam nisso aí. Zonta e Barrichello, olha só, o Rubinho saiu na frente do Ricardo Zonta. Luque. Ganhou a posição dele, Celso Miranda. Pois é, o problema foi no pit do Zonta, que ficou muito tempo. A equipe teve problemas com a roda traseira esquerda, que foi trocada. Perderam muito tempo. Enquanto o Celso trazia a informação, você viu que o Ricardo Zonta jogou fora a chance de vencer na abertura da temporada. O Ricardo Maurício, perdão. A gente falava do Ricardo Zonta, foi o Ricardo Maurício. Quem, olha só, tem alguma coisa errada ali. Ele trouxe alguma carona nessa volta à pista. Olha como desgarra na entrada do miolo. Podem colocar por ali o Gaetano de Mauro e o Átila Abreu. Tá ali o Átila com o carro número 51, se colocando à frente do Gaetano de Mauro. O Ricardo Maurício foi para a área de escape. Pode ter ido embora. A chance de vitória do atual campeão. Você vê de novo na tela da Band. A carona com o Maurício. A tomada da curva 1 pisou na zebra. Olha, é muito difícil ver isso, tá? Quando eu vi, eu achei que era até um pneu estourado, mas que como ele ainda trocou o pneu interno, era difícil acontecer. É o meu ponto de vista, vendo isso aí, ele pegou a zebra do lado de dentro, acabou desequilibrando o carro e rodou. Difícil de ver o Ricardinho fazer isso aí. Não é um ataque muito habitual à zebra naquele ponto da pista, né? Os pilotos passam muito perto, mas não em cima da zebra. Exatamente, ele já vinha um pouco pendurado e acabou agora liberando o caminho para o Daniel Serra, que já vem de puxa agora. Você sabe, vamos dizer, aquela faixa auxiliar de pista, que vem pintada ali normalmente listrada em vermelho e branco, em todas as tomadas de curva. Veja o Daniel Serra, já acabou o acionamento do Bust to Pass do Daniel Serra. Lembrando que 6 pilotos têm um acionamento extra do Fanpush, claro, que é o Rubens Barrichello, Tony Canan, Felipe Massa, Nelsinho Piquet, o Átila Abreu e o Max Wilson. Por enquanto, o Tony e o Max fora da disputa. A grande vantagem desse fan push extra é que ele pode ser acionado na mesma volta em que o normal teria sido acionado. O Zonta, com esse problema mencionado pelo Celso Miranda, perde muitas posições, vai lá para a 18ª posição, o Ricardo Zonta. Você tem Gabriel Casagrande trazendo junto dele o Ricardo Maurício. Cai para a 9ª posição o Ricardo Maurício. O 10º é o Gaetano de Mauro, o 11º é o Átila Abreu. E já nós vamos ver uma disputa muito interessante. Já não, é agora. Porque a corrida vai chegando ao fim, uma corrida muito mais dinâmica, muito mais pegada sob esse novo regulamento. E o 10º colocado nessa corrida é quem vai comandar o grid de largada para a corrida número 2. Vamos acompanhar juntos, claro, aqui na tela da Band. Com uma inversão de posições que a gente vai ver pela primeira vez com os carros em movimento entre uma bateria e outra. Felipe Massa, fim de prova. Já o Celso traz para nós o motivo que tira Felipe Massa. Não é o aniversário dos sonhos para quem está fazendo 40 anos, estreando definitivamente na Stock Car. Você vê a comunicação do Felipe Massa, vê, mas não ouve. A comunicação do Felipe Massa com a sua equipe, mas ele permanece ali no carro. Pode ainda tentar um retorno à pista para a prova número 2. Faltando 1 minuto e meio para a abertura da última volta. É a corrida de abertura da temporada 2021 da Stock Car. Daniel Serra, o líder, tem 1 segundo e 7 décimos de vantagem sobre o Kaká Bueno. Do Kaká para o Alan Kodair, 1 segundo e 4 décimos. Aí você vê a fechada de porta do Rafael Suzuki para cima do Ricardo Zonta. Eu vejo, Luke, uma notícia muito boa para a administração, para a Vicar, que procura uma equalização perfeita entre as marcas Toyota e Chevrolet, que na corrida a Toyota tem uma recuperação interessante, que as 4 primeiras posições de largada foram da Chevrolet e agora estão 3 Chevrolet e 3 Toyota entre os 6 primeiros. Isso é muito importante que aconteça. Celso Miranda. Problema no câmbio do carro do Felipe Massa, viu? Ele não consegue trocar de marchas, veio para cá. Resolvendo, ele deve voltar para a segunda corrida. Aí você vê o Nelsinho Piquet fora da pista. Tive a impressão de ver um movimento estranho na roda traseira direita do carro do Nelsinho. Parece estar com o cubo de roda quebrado ali o Nelsinho. Vai ficar de olho para ver se ele não vai ter mais alguma saída de pista. É alguma coisa... Desculpa. Diga, Celso. Quem chamou? Não, desculpa, eu te atropelei. Alguma coisa quebrou ali no carro do Nelsinho, como você observou, na traseira direita. Uma estreia difícil para a equipe MX Piquet Sports. Nelsinho Piquet, ao que tudo indica, vai deixar a prova. E o Sérgio Jimenez completou apenas 8 voltas
que é o companheiro de equipe do Nelsinho, completou apenas 8 voltas. Não tivemos o cronômetro zerado ainda, então vamos para a penúltima volta de corrida. Você vê lá atrás o Ricardo Maurício se defendendo do Gaetano de Mauro, que vem de push acionado, faz a ultrapassagem por fora, usando o push to pass. Gaetano de Mauro tenta confirmar sua participação em toda a temporada da Stock Car. Ricardo Maurício vai para cima de novo, traz junto dele o Átila Abreu. Por enquanto é Ricardo Maurício quem tem a 10ª posição na prova e o direito de largar em primeiro. Ele quer largar em segundo, porque todas as posições são invertidas, a inversão é absoluta. O 10º vai largar em primeiro, o 9º colocado da corrida de agora vai largar em segundo depois, e assim a gente mantém a inversão até que o 10º colocado desta corrida seja o primeiro colocado da corrida de daqui a pouco. É a penúltima volta, tá aí a confirmação para você na tela da Band. Daniel Serra 1.7 à frente do Kaká Bueno. Os dois parecem muito bem estabelecidos em suas posições nesse momento, Reginaldo. Parece que sim. Não há uma necessidade de ataque aí, sabendo que é a penúltima. Assim que terminar, que completar essa volta, tem apenas mais uma volta, né? Porque a corrida é por tempo, mais uma volta. Então aí está bem definidas as posições. E os dois estão com uma estratégia bem parecida para a segunda. Aí você vê o Daniel Serra que vem para a abertura da última volta. Vem em busca de sua 20ª vitória na Stock Car. Ele que é 3 vezes campeão e não vai para o topo do pódio desde a etapa de Cascavel do ano passado, Daniel Serra. Você vê que o que a gente falou, Luque, você vê que o Kaká nem usou o botão de ultrapassagem agora, já economizando para a segunda. Não adianta, ele viu que o Kodair também não acionou o first to pass. E olha o Gabriel Casagrande lado a lado com o Ricardo Maurício. O Gabriel Casagrande, para se manter na 8ª posição, o Ricardo Maurício conseguiu a ultrapassagem sobre o Gaetano de Mauro e é o 9º, Gaetano tem o 10º lugar. Agora o Gaetano tem de se manter ali à frente do Átila. Se ele perder a posição, ele perde 11 posições na próxima largada. Vai faltando espaço, eles vão trocando tinta. Uma pilotagem muito agressiva, tanto de Átila Abreu quanto de Gaetano de Mauro. Vale muito essa disputa. Essa vale bastante, vai valer a primeira posição no grid da próxima corrida. O grid que vai ser formado com os carros em movimentos. Ontem Rubinho estão fora da prova, excluídos por não terem realizado o procedimento obrigatório na janela especificada. O Felipe Giafone trouxe muito bem para você que nos acompanha na tela da Band. Depois de um safety car naquele momento da corrida, seriam mais 3 voltas para o cumprimento da parada obrigatória. Os dois pararam na 4ª, enquanto o Daniel Serra já vem tomando a curva da vitória. Nesse instante, para ele, é mais curva da vitória do que nunca. Para abrir a temporada na liderança, ele que é 3 vezes campeão da Stock Car. Já vem apontando na reta, já vê de longe bandeira quadriculada branca e preta. Já vem para ser o líder do campeonato, Daniel Serra, para comemorar mais uma dele na Stock Car. Daniel Serra, líder do campeonato, vai dividir o pódio com Kaká Bueno e Alan Kodair. Quem vem para ser 10º e quem vem para ser 10º é a briga que interessa no momento. Passa na 10ª posição Gaetano de Mauro, vai comandar o grid. Ricardo Maurício vai ser o 2º colocado. No resultado dessa corrida, Daniel Serra é o primeiro, é o vencedor. Kaká Bueno é o 2º colocado, Alan Kodair é o 3º, César Ramos é o 4º, o Bruno Batista é o 5º, Thiago Camilo é o 6º, Denis Navarro é o 7º, Gabriel Casagrande é o 8º colocado, Ricardo Maurício é o 9º, Gaetano de Mauro é o 10º. Aí você vê o Daniel Serra, vai sendo ultrapassado pelos demais pilotos. Por quê? Porque vai largar em 10º agora. Ele é o primeiro da fila. E como o Felipe Giafone falou, o grid vai ser formado com os carros em movimento, Felipe. Agora é uma preocupação grande, né? Uma novidade da categoria, então eles têm que uma volta só para se reposicionar. E o que é importante aí é que se o piloto não obedecer a largada na posição certa, é um drive-thru, ou seja, a corrida acabou para ele. Então é importante essa comunicação do rádio entre equipe, piloto e equipe, para os 10 primeiros inverterem, e aí tá os 10 primeiros que vão ser invertidos, você pode falar. Para todo mundo aí, que briga bacana essa do Gaetano com o Átila ali valendo a primeira posição para essa segunda largada. O Gaetano se deu bem e o Átila nessa altura fica aí bem, uma posição bem ruim para a segunda corrida. Bom, o que estava ao alcance, ele acabou fazendo, né? Foi para cima. Gustavo Frigoto, estreante, um dos estreantes da etapa, completou a prova na 20ª posição. Daniel Serra, Kaká Bueno, Alan Kodair, César Ramos, Bruno Batista, Thiago Camilo, Denis Navarro, Gabriel Casagrande, Ricardo Maurício e Gaetano de Mauro. Depois Átila Abreu, Guilherme Salas, Lucas Foreste, Júlio Campos, Rafael Suzuki, Diego Nunes e Pedro Cardoso. Aí Tuca Antoniazzi, Nelsinho Piquet, Felipe Massa, Guga Lima, os pilotos que abandonaram a prova, né? Sérgio Gimenez, o Tony Canaan, o Max Wilson, o Beto Monteiro, Rubens Barrichello e Ricardo Zonta. Há de se ressaltar, Felipe, eles foram desclassificados da corrida número 1. Exatamente, eles podem voltar para a corrida número 2.
isso o regulamento já está previsto. E realmente foi uma comida de bola, porque eles estariam ainda parando na janela certa, só que talvez não repararam, né, no regulamento nesse lance das 3 voltas. Como deu um pouco de azar, né? Porque a intervenção veio logo de cara, na abertura. Então essas 3 voltas acabou que o pit ficou mais curto do que ele deveria ser com a entrada do safety car. Teríamos uma janela de 4 voltas. Aconteceu, olha só que imagem bacana, a tela da Band indo junto com você ali para a pista, acompanhando a movimentação dos pilotos nessa volta de realinhamento. O realinhamento já foi feito, já está pronto faz muito tempo. Para quem tinha algum receio de que a operação pudesse não ser a mais bem sucedida de todas, está aí a Stock Car dando mais uma bola dentro na abertura da temporada 2021. Como me disse o Carlos Coll, foi até engraçado, ele estava todo mundo com medo de que não desse certo, ele falou assim, eu consegui fazer isso com a Truck, por que não vai dar com a Stock, que é um carro muito menor? De fato, a Copa Truck, numa etapa aqui em Goiânia, experimentou isso na temporada passada. Chegaram na curva 3, o Felipe estava na pista, inclusive. O grid já estava todo refeito para o início da segunda prova. Safety car já de luzes apagadas, os pilotos já assumindo a formação de 2 filas indianas paralelas. Não tem tempo nem para água, vamos de novo. Gaetano de Mauro e Ricardo Maurício. No fim das contas, o Ricardo Maurício pegou esse limão, fez uma limonada, quem sabe uma caipirinha. Foi lá para a primeira fila, ele que tinha visto a chance de vencer, cair por água abaixo. Que recuperação ele teve, depois de tudo aquilo que ele passou, e agora está aí o prêmio para ele, né? Gaetano de Mauro e Ricardo Maurício, cabe a eles ditar o ritmo nesse fim de volta de apresentação. Luz vermelha acesa, vamos de novo, vamos na tela da Band, por enquanto ainda não, luz vermelha acesa, vai apagar, vai valer, apagou, verde, 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 espalha o pelotão, o Denis Navarro tentou pelo meio, não coube, jogou lá por fora. Gaetano de Mauro tomando linha interna para se defender do ataque do Ricardo Maurício. Alguém já deixou o espelho pelo meio do caminho por ali. Mais um espelho ficando. Vai ser interessante essa caça ao espelho depois da corrida. Gaetano de Mauro mantendo a primeira posição. Olha como ataca por fora o Guilherme Salas por fora. Eu sempre aplaudo. Vai fazendo a fila e ficou o Marcos Gomes. Não era por aí não, Marcos Gomes. Olha lá onde vai o Guilherme Salas. Felipe Massa vai tentar voltar. Felipe Massa vai tentar voltar para a pista. Mais uma plaquinha de publicidade que foi embora por ali. E você tem o pelotão ainda bastante disperso, formando 2, 3, 4 linhas de traçado nessa primeira volta de corrida, uma corrida mais curta, 20 minutos e mais uma volta, nesta segunda prova da etapa de Goiânia da Stock Car. Denis Navarro, Thiago Camilo, Bruno Batista, por fora vem o César Ramos ali para tentar a posição em cima do Guilherme Salas e o safety car na pista, por conta da saída da rodada ali do Marcos Gomes. Felipe Massa voltou para a pista, você viu ali no relance da imagem na tela da Band, o Felipe Massa como voltou, e olha aí mais uma vez a rodada do Marcos Gomes, motivada por um toque, né, Felipe? Sim, com certeza tomou um toque ali, e estranho porque o carro começou a movimentar e depois parou. Vamos ver se a gente vai ver o Rubinho. Foi ali com o Lucas Foreste a conversa dele nesse início de prova, hein? Você vê por outro ângulo uma tela da Band, enquanto ia escapando lá na frente o Gaetano de Mauro, foi não, Reginaldo? Não, o Lucas não tocou, não. Parece que não teve toque não, hein? Talvez tenha ficado só sem espaço. E olha onde foi o Guilherme Salas. Para não ter de aliviar o pé, se colocou ali à frente do Daniel Serra. O Gabriel Casagrande vinha por dentro para assumir essa terceira posição, para manter a terceira posição que já era dele no grid. Removido da pista ali o Marcos Gomes, vai ter seu carro colocado numa posição de segurança. Você vê Beto Cavaleiro, que é o chefe de equipe. Economizar tudo, o que, Felipe? Eu não acredito que ele vai conseguir voltar para a prova, não. Lembrando, o carro de resgate não pode levar o carro até os boxes, ele tem que voltar por meios próprios. Isso mudou no regulamento para esse ano. As atuais campeãs enfrentam as gloriosas Corinthians e Botafogo. Ao vivo, Brasileirão Feminino é na Band, hoje, 8 da noite. O Rodrigo Santos, piloto do safety car, fazendo um sinal para os pilotos ali, que é para eles tomarem a linha direita da pista, justamente porque do lado esquerdo tem a operação de resgate ali com o Marcos Gomes. Alan Kodair e Júlio Campos têm uma sinalização diferente aqui na tela da cronometragem, mas vieram para o box. Olha só, por que os pilotos são instruídos a tomarem a linha direita da pista? Kodair está aí, a imagem da direita para você. Kodair, piloto da equipe Blau Motorsport, ao que tudo indica, vai recolher. Uma pena, né? Porque a Blau tem uma identificação muito forte com a pista de Goiânia. O primeiro pódio foi aqui, a primeira pole foi aqui, a primeira vitória foi aqui, inclusive com o próprio Kodair. Vitória o ano passado, inclusive, né? Na última passagem da Stock Car pela pista de Goiânia. O Felipe Massa acabou se dando bem porque alcançou o pelotão. A questão é, o Massa está na mesma volta de todo mundo ou não?
está na mesma volta. Você lembra que ele tinha conseguido voltar para a pista já com a corrida em andamento. Esse safety car permitiu ao Felipe Massa se juntar a todo o pelotão. Vem ele nesse momento lá na 23ª posição. Olha aí o momento da largada. A gente viu 2 espelhos, esse foi o segundo. De carona com o Rubens Barrichello lá pela linha interna, se juntou ao muro ali, abriu um pouquinho para tomar a posição do Tuca Antoniazzi. Aí ali você vê o Kodair, acho que foi o Kodair, teve algum problema, uma pena, porque o Kodair vem com o carro muito bem acertado, mas teve esse problema aí, ficou. Olha só, você cumprindo toda a reta de largada com o Rubinho Barrichello, foi a imagem que vimos antes, que eu supus ter havido um toque do Forest com o Marcos Gomes. Vamos a 16 minutos da abertura da última volta. É muito possível que o safety car já recolha nesta passagem, na próxima passagem aqui pela reta, Celso Miranda. Júlio Campos, da equipe do Felipe Massa, também com problemas no câmbio, abandonou a prova. Situação complicada para a equipe. Lubrax Podium, Felipe Massa lá na última posição entre os carros que estão na pista, são 23 os carros que permanecem na disputa. Você tem aí a indicação enquanto o Marcos Gomes vai voltando a pé para os boxes. Gaetano de Mauro é o líder, com Ricardo Maurício em segundo, Gabriel Casagrande em terceiro, Denis Navarro é o quarto, Thiago Camilo é o quinto, o Bruno Batista é o sexto, o sétimo é Guilherme Salas, o oitavo é César Ramos, o nono é Átila Abreu e o 10º é Daniel Serra, o 11º Cacá Bueno, o 12º é Lucas Forest, o 13º é Rafael Suzuki, 14º Khalid Osman, vem 15º Rubinho Barrichello, vem 16º Pedro Cardoso, Tuca Antoniazzi é o 17º, Diego Nunes é o 18º, Ricardo Zonta o 19º e Gustavo Frigoto ali na 20ª posição, o Christian Han é o 21º e o Sérgio Jimenez é o 22º. Um criminoso de alto nível está disposto a revelar uma lista com os nomes mais perigosos do mundo. Em troca, pede para não ser punido. The Blacklist, a nova série da Band, próximo sábado, 11 da noite. E o Felipe Massa teve problemas de câmbio, como nos trouxe o Celso Miranda lá do box. Conseguiu se juntar à fila. Diga lá, Celso. Mais um piloto com problema no câmbio. O Alan Kodair também ficou travado, sem condição de acionar as marchas, né? E isso, lógico, provocou todo o problema dele e abandonou. Esse câmbio, vai lembrar que o que faz a troca dele é pneumático, né? A troca, a hora que ele aperta no volante, ali na lateral, na borboleta. Então pode ser um problema pneumático de acionamento, às vezes é um problema eletrônico. Uma pena realmente ter todos esses 3 carros com problema de câmbio. Com mais esse safety car aí, acaba o drama de todo mundo com relação à possibilidade, ao risco, melhor dizendo, de faltar combustível, como explanou o Reginaldo Leme. Vamos para o complemento da volta número 2 e o safety car não dá sinal nenhum de que vai sair da pista por enquanto. Nós tivemos o Max Wilson nesse grid e com a volta do Max à Stock Car, nós temos todos os campeões dos 15 últimos anos na pista, com exceção do Felipe Fraga. Exatamente, o Felipe que já não está mais na Stock Car. Aliás, falando em Felipe Fraga, a gente tem que homenagear aí o grande incentivador da carreira do Felipe Fraga, Vilmar, que faz 60 anos hoje, Lucas. Nosso amigo Vilmar, que gostaria muito de estar aqui. De Tocantins, né? Exatamente da terra do Felipe Fraga. Parabéns aí ao nosso Vilmar, que é uma figura assim muito importante nesse ambiente da Stock Car. Olha só a equipe KTF, que vai ali monitorando toda a situação. A KTF vivendo a expectativa da vitória com o Gaetano de Mauro. Que fase para o Gaetano de Mauro. Felipe Giafone seguramente já passou por um momento como esse, de futuro incerto no automobilismo, precisando do resultado. Tá aí o resultado no colo dele para ele administrar. Quem sabe uma possibilidade. Ele vem guiando com uma pressão e sempre guiar assim é mais complicado, né? O piloto com muita pressão. Agora, falando de outros pilotos também, falar um pouco do kart. O Rafa Câmara conquistou nessa manhã aqui o campeonato do WSK. É o campeonato mais forte que tem do kart mundial. Então ele já foi vice-campeão 2 anos atrás, vem para disputar o campeonato aqui. Inclusive é o irmão do Felipe Massa, o Dudu Massa, que cuida da carreira dele e vem andando muito o Rafa Câmara. Parabéns aí pelo campeonato. Tive a impressão do Celso Miranda nos ter chamado, é isso, Celso? Pois é, com a informação de que as equipes trabalhavam já com a presença, com a perspectiva da presença do safety car. Por quê? Todo mundo colocou pouquíssimo combustível, viu, Luque? Vale a aposta também. Às vezes dá errado. Nesse caso deu certo, hein, Reginaldo? Apostaram. Eles poderiam até ter apostado em não fazer o reabastecimento. Tinha que ter apostado nesse segundo safety car, que não era certo. Mas fizeram um reabastecimento muito rápido, com pouquíssima gasolina.
A gente viu alguns que mal encostavam o tanque, o bocal do tanque. É a última etapa do desafio de passar 40 dias na selva do Equador. Quem fica até o final? Confira amanhã, 10h45 da noite, em Largados e Pelados, a tribo. Safety car apagou a luz, hein? Vamos ter corrida. Você curtindo ali bem de pertinho na tela da Band. A emoção, o ronco dos motores, dos potentes motores da Stock Car. Essa carona com o Ricardo Maurício, buscando ali o aquecimento dos pneus, para que tenham todos eles o melhor desempenho possível nesse reinício de prova. 3 voltas vão ser completadas. Temos ainda 11 minutos até a abertura da última volta. Vem o Gaetano de Mauro ditando o ritmo nesse fim de volta sob bandeira amarela. Já tem bandeira verde rolando, já está valendo a disputa por posições. Gaetano de Mauro trabalhou bem o Gaetano. Conseguiu ali uma vantagem considerável. E nesse momento, por ser relargada, nenhum deles pode acionar o First to Pass, o botão de ultrapassagem. Nesse momento isso não é permitido, só na próxima volta. Gaetano, Ricardo Maurício, Gabriel Casagrande, Denis Navarro, uma relargada bem comportada, que pese ter voado um pedaço de carro por ali também na frenagem ao fim da reta. E o Gaetano, né, quem diria, você já comentou, ele que entrou na relação de inscritos aos 49 minutos do segundo tempo, para usar uma linguagem futebolística, o cara liderando a corrida na equipe KTF, que a gente vê aí acima de tudo, eles de camisa azul, que ganhou uma corrida aqui com Salas, a última corrida do ano passado. Vitória do Salas e uma do Kodair. A direção de prova já comunica tudo ok com a relargada. A gente observava por aqui, foi uma relargada bem comportada da parte de todo mundo. Olha que imagem bacana na tela da Band para você, o contorno da curva do Bico de Pato. O segundo trecho do miolo, de onde eles vão acelerando ladeira acima até a frenagem forte, a redução para a segunda marcha e a descida do S de baixo. E o Ricardo Maurício já coladaço na traseira do carro do Gaetano de Mauro. Temos disputa franca e aberta pela vitória na Stock Car 2021 na pista de Goiânia. A vitória na primeira corrida foi do Daniel Serra. Você vê o Gaetano de Mauro, quatro voltas vão ser completadas. E ele traz a reboque o carro do Ricardinho. Quem é que já deu post to pass? Quem é que já deu o botão de ultrapassagem? Os dois podem usar, um para atacar, o outro para defender. E ninguém acionou o botão, é isso mesmo, Felipe? Às vezes o que acontece, né? O Ricardinho pode ter achado, bom, eu tô atrás, ele vai acionar, aí eu não aciono para passar na próxima volta. Os dois acharam que iam um ou outro ia acionar e ninguém acionou. Foi a primeira volta depois do safety car? Não, aí pode ser a proibição geral para todo mundo. Nenhum deles usou, seria muito natural. Sim, desculpa, a partir da próxima volta. Agora já está liberado, eles já passaram pela linha de chegada. Já veio para cima. E o Ricardo já colocou por dentro, sem a menor cerimônia, assumiu a primeira posição. Coloca de novo a Eurofar na RC, na primeira posição da Stock Car agora. É Ricardo Maurício e o Rubinho Barrichello vai ficando fora. O Rubinho Barrichello tinha a 15ª posição. E vai chegando o momento decisivo da corrida. Os pilotos que foram escolhidos pelos internautas para o uso do Fan Push, claro, o Rubinho Barrichello era um deles. Olha só, vinha tentando ali a ultrapassagem sobre o Galide Osman. Isso foi momentos antes, acabou rodando o Rubinho Barrichello. Vinha com uma placa de publicidade por ali, com um pedaço de uma peça de publicidade preso ao espelho. Isso desde a largada da primeira corrida. Será que ele tinha alguma retrovisão? Tinha sim. Em alguns pontos tinha, conforme o movimento do vento ali. O Rubinho Barrichello, que era um dos pilotos que tinham o Fan Push, claro, que deixam os carros da Stock Car na velocidade do 5G. Agora todos de botão de ultrapassagem acionado. E o Bruno Batista foi o que acionou bem depois para fazer aquilo que o Felipe Jafone chamou atenção. Ele vai fazer uma estratégia diferente. Olha aí, já acabou do Ricardo Maurício, do Bruno Batista e do Cacá Bueno também. A gente vê que está valendo ainda. Como explicou o Felipe Giafone, os pilotos acionam o First to Pass em pontos diferentes da pista. Mas o Denis Navarro já vem com problemas ali também. Só a atenção da equipe do Meinha. Ali o Rosinei Campos. O único ser humano que participou de todos os eventos da história da Stock Car. Nem o Reginaldo Leme esteve todos. nem eu não tive na primeira. Nem o Ingo Hoffmann teve na primeira. Nem o Ingo. Porque ele estava voltando da Fórmula 1 na Europa. E o Meinha não, o Meinha em todas. E olha, faz tempo que ele não perde o campeonato. Bom, ganhou em 2017 com o Daniel Serra. Em 2018 e 2019 também. Ganhou no ano passado com o Ricardinho Maurício.
Ricardo Maurício, que é o primeiro colocado, com o Gaetano de Mauro em segundo, Gabriel Casagrande em terceiro, Denis Navarro em quarto, Thiago Camilo em quinto, Bruno Batista em sexto, Guilherme Salas em sétimo, César Ramos é o oitavo, Daniel Serra agora é o nono colocado e o Cacá Bueno é o décimo. Ricardo Maurício fazendo a volta mais rápida da corrida nesse momento. Opa, não era por aí não, Gustavo Frigoto. Olha aí o Gustavo Frigoto estreando pela equipe RKL. Uma disputa com o Felipe Massa, acabou faltando espaço, o toque do carro do Massa na traseira do carro do Frigoto, o Christian Ram, que não tinha nada a ver com a confusão, até poderia ter, se entrasse nela, mas desviou, foi embora, ganhou a posição o Christian Ram, fica parado ali fora da pista o Gustavo Frigoto. Ricardo Maurício agora de luz verde no para-brisa, é post acionado, com isso ele já passa 1 segundo e 2 décimos à frente do Gaetano não, o Gaetano não. E ainda assim se defendeu do Casagrande. O Casagrande tentou o pulo do gato ali com o push to pass, acendeu a luz verde no para-brisa, sinal de que vinha com mais potência. Mas mesmo assim fez um belo trabalho de defesa de posição. O Gaetano de Mauro para se manter na segunda posição. E é claro, os comissários esportivos já colocaram na lista da investigação o incidente entre o Felipe Massa e o Gustavo Frigoto. De novo o Ricardo Maurício fazendo volta mais rápida da corrida. 28 segundos e 1 décimo. Isso depois da primeira corrida toda, depois de 6 voltas completadas na segunda corrida, ainda vai encontrando disposição e borracha dos pneus para buscar 2 vezes consecutivas a volta mais rápida da etapa de Goiânia. O Gaetano de Mauro, que chegou a liderar essa corrida, está em segundo, mas eu até ia dizer naquele momento que ele nunca teve vitória, nunca venceu a corrida, mas ele nunca fez um pódio também. Então já está aí lutando pelo pódio. Para ele tudo é novidade. Equipes de reportagem apostos em todo o Brasil e nos principais locais do mundo onde a notícia acontece. Jornal da Band, de segunda a sábado, 7h25 da noite. E disputa interna da equipe Polimotor Sport, equipe Shell Polimotor Sport, equipe que vai fazendo sua estreia na Stock Car. Dali Osman, número 28, e Attila Abreu, número 51. Eles vêm disputando a 12ª posição. Cada ultrapassagem é importante. Os 20 primeiros colocados marcam pontos a cada corrida da Stock Car. César Ramos, número 30, partindo para cima do Guilherme Salas, número 85. O Daniel Serra já passou pelos dois. Daniel Serra já é o 7º colocado. Ele que venceu a primeira prova. Para o Daniel Serra também vale muito essa questão de cada posição ser importante. Por quê? Porque ele pode sair de Goiânia como líder da temporada da Stock Car. Quatro minutos e 8 segundos faltando para a abertura da última volta da prova. Ricardo Maurício, Gaetano de Mauro e Gabriel Casagrande, por enquanto, vão compondo o pódio desta segunda prova em Goiânia. No pódio da primeira corrida vamos ter Daniel Serra, o vencedor, o Alan Kodair segundo. Opa, é de novo ainda. Ou melhor, o Cacá Bueno em segundo e o Alan Kodair em terceiro no pódio da primeira corrida. Você viu o carro do Gustavo Frigoto parado ali. Tenho a impressão que tenha sido em outro ponto da pista aquele incidente dele com o Massa. Ele não estava, mesmo porque eu acho que se ele ficar parado ali, é safety car de novo. Ou eles vão com o resgate para tentar puxar rapidinho ali. Olha só, na subida, para a frenagem forte do S de baixa, rodou de novo. Opa, já era. Quebrou já alguma era. coisa. Mesmo caso do Nelsinho Piquet na primeira corrida. Ele sai por conta própria. Ele estava esperando o tráfego passar. Exato. Aquela investigação do incidente entre o Massa e o Frigoto vai acontecer só depois da segunda corrida. O Frigoto já fora da prova. O Massa ocupando nesse momento a 18ª posição. Ali você vê Bruno Batista para cima do Thiago Camilo. Os dois para cima do Denis Navarro. É a briga que vale o 4º lugar na corrida e eles vêm absolutamente juntos. O Bruno Batista com o carro número 44, um dos pilotos que mais vinha evoluindo na Stock Car, o Bruno Batista nas últimas temporadas. Com certeza, ele foi quinto na primeira corrida. Se ele tiver um quarto agora, ele vai somar 17 pontos com o quarto colocado, ele somaria 17 pontos exatamente. Opa. Com os 17 do quinto, olha, mais um. Não era por aí não, Tuca Antoniazzi. O que foi que aconteceu com o gaúcho? Olha só, ele já veio vendidaço ali na frenagem, sem a mínima condição de aderência. Essa traseira do carro dele vinha danificada desde o início da primeira corrida. Você vê que ele já veio pelo lado de fora da reta, que ninguém está aproveitando, porque tinha aquela terra toda na época do safety car inimicando, e ele acabou sendo forçado a vir pelo lado de fora e já veio deslizando, ele escorregou. O Thiago Camilo trazendo sempre muito próximo dele o carro do Bruno Batista. Denis Navarro, quarto colocado, fica um pouquinho distante já
do Gabriel Casagrande nesse momento. A diferença entre eles na volta anterior era de 1 segundo e 2 décimos. Gabriel Casagrande vai se garantindo no pódio por enquanto. 2 minutos para a abertura da última volta. Vem o ligeirinho, vem o líder Ricardo Maurício para completar a volta número 9. Ele tem ainda a volta mais rápida da corrida. Quase 2 segundos, praticamente 2 segundos de vantagem sobre o Gaetano de Mauro. E o Tuca Antoniazzi ali na alça de mira de todo mundo, hein? Já era para termos um safety car na pista, não era não, Felipe Giafone? Aí vai do diretor de prova, né? Ele de repente está vendo que está numa posição, está acabando a prova para não acabar em safety car. Ele está liberando, mas não pode ultrapassar que está em bandeira amarela. Opa! Aí é sintoma de safety car. Cacá Bueno. Cacá Bueno que vinha num fim de semana de glória com a conquista da pole depois de 3 anos, marcando não só um ressurgimento, por assim dizer, do próprio Cacá, mas também da equipe Crown Racing, que foi campeão em 2015, foi campeão em 2016. Olha, o Barrichello voltou para a pista, hein? Bom para o Barrichello para tentar alguns pontos aí na abertura da temporada. Mas acabou ficando sem a roda traseira do lado esquerdo ali. Já veio vendido. Já vinha sem a roda, o carro passou por cima da roda. Que sufoco, quase levou o carro do Pedro Cardoso ali também, hein? Mas passou por muito pouco o Pedro Cardoso para evitar um toque no carro do Cacá Bueno. O Diego Nunes foi lá por fora, viu de longe a movimentação toda. Olha ali onde ficou o pneu com a roda. E a Alita não gostou, né? E ele voltando com 3 rodas aí pro box. E o Ricardo Maurício com as 4 rodas e potência total, o pé lá embaixo. 2 segundos ele tem de vantagem sobre o Gaetano de Mauro. O resgate vai sendo feito sem o acionamento do safety car. Uma operação muito ágil, né? Uma operação bastante ágil, equipe bastante treinada também da parte da Stock Car. A Stock Car que volta a Goiânia por efeito de um esforço, de um trabalho conjunto. Que teve a fundamental atuação do governo do estado de Goiás, toda a equipe do governador Ronaldo Caiado, abraçando a causa do automobilismo e permitindo que a temporada 2021 do automobilismo brasileiro pudesse ter início. E pela 9ª vez na história, o campeonato da Stock Car vai começando aqui em Goiânia. Penúltima volta de corrida, Ricardo Maurício com 2,6 de vantagem sobre o Gaetano de Mauro. Gabriel Casagrande, o terceiro colocado, vem a 1,4 do Gaetano. As posições de pódio vão praticamente se estabelecendo nesse fim de corrida, Reginaldo Leme. E o Daniel Serra faz exatamente aquilo que a gente imaginou. Eu tinha conversado com ele também, e como você citou, ele parte exatamente na briga pelo campeonato. Só que ele venceu a primeira corrida, então ele fez aqueles 30 pontos. Nesse momento, ele está em 5º na segunda. Ele está fazendo mais 16 pontos, sai daqui com 46. É o maior pontuador, já é com certeza da rodada. Nós comentamos, Reginaldo, durante a etapa final do ano passado, que o Daniel Serra chegava em Interlagos para aquela decisão de título numa campanha bastante burocrática, né? Ele veio cumprindo uma campanha regular, cavando o que era possível cavar em termos de pontuação. Agora vai fazendo a mesma coisa, mas já com uma vitória no bolso, para abrir sua briga pelo Tetra Campeonato da Stock Car. Outro que vem em busca do Tetra é esse menino aí, Ricardo Maurício, pequenino no tamanho, gigante na pilotagem, abrindo na liderança da prova, a última volta da etapa de Goiânia. Vai acelerando pela última vez pelo traçado de 3.835 metros, Ricardo Maurício. Thiago passou o Daniel. Ele tinha um push ainda, acho que o Daniel vai ter mais um que não está piscando ainda a luz vermelha dele. Vamos ver se ele consegue o troco aí. Quando o Felipe diz não está piscando a luz vermelha, observe o carro do Denis Navarro, esse carro número 5 que vai à frente desse pelotão aí. A luz vermelha ali no para-brisa acima do número 5 está piscando. Significa que o Denis já não tem mais nenhum acionamento do Push to Pass. Última volta de corrida. Ricardo Maurício acelerando com 2 segundos e 6 décimos de vantagem sobre o Gaetano de Mauro. E essa briga tá boa aí, sua vitória. Essa briga aí tá boa ainda. Tá boa demais. É Denis Navarro, é Thiago Camilo, é Daniel Serra, é Bruno Batista. Por um pouquinho mais não chegaria também o César Ramos para essa disputa. O Daniel que deve ativar o push agora, ó, porque daí ele, até a linha de chegada ele tem o botão de ultrapassagem. Então ele deve colocar o push agora. Questão de ficar de olho, enquanto o Ricardo Maurício já vem para manter a hegemonia da equipe Eurofarma RC no campeonato, já vai apontar na linha de chegada. 2 vitórias da equipe de Rosinei Campos na abertura da temporada de 2021. Tá aí o Ricardo Maurício, já vem na manobra do zigue-zague, já vem vibrando para comemorar mais uma dele na Stock Car. Ricardo Maurício vence a segunda prova da etapa de Goiânia. E olha ali, Daniel Serra e Thiago Camilo, os dois de luz verde no para-brisa. Daniel Serra levou a melhor, recuperou a 5ª posição e é líder da temporada da Stock Car. Daniel Serra ficando com a vitória na primeira prova. Ricardo Maurício é o vencedor pela 24ª vez.
na Stock Car, Ricardo Maurício, comemorando a primeira posição. Ele vem celebrando ali com o Gaetano de Mauro, que é o segundo colocado. Belíssimo fim de semana do Gaetano de Mauro no cockpit da KTF Sports. É de se imaginar, Felipe Giafone e Reginaldo Leme, que o Gaetano agora esteja garantido por pelo menos mais uma parte da temporada, não? É, o que a gente espera, né? É o primeiro pódio da carreira dele na Stock Car, e também o Casagrande vai pro pódio, e são dois pilotos que prometem muito. Ricardo Maurício e Daniel Serra mantendo a invencibilidade na temporada. Tudo bem, a temporada começou agora há pouco, mas 2 corridas e 2 vitórias da equipe Eurofarma RC. Kaká Bueno vai ter um retorno aos boxes que ele não esperava depois de um início de um fim de semana tão forte, mas é só começo de temporada, já temos tudo pela frente. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já com a festa do pódio da Stock Car. Band, o canal do esporte. Seja bem-vindo de volta, torcedor Band, ao Autódromo de Goiânia, onde tivemos uma abertura, e que abertura de temporada da Stock Car, com vitórias de Ricardo Maurício e antes dele de Daniel Serra. Aí está o resultado da segunda prova para você, com Ricardo Maurício em primeiro, Gaetano de Mauro em segundo, primeiro pódio dele na categoria, Gabriel Casagrande o terceiro, Denis Navarro é o quarto, Daniel Serra é o quinto, Thiago Camilo é o sexto, Bruno Batista em sétimo, depois César Ramos em oitavo, Guilherme Salas em nono e Átila Abreu na 10ª posição, o 11º é Galídio Osman, 12º é Lucas Foreste, o 13º Pedro Cardoso, o 14º Diego Nunes, 15º Ricardo Zonta, o 16º Rafael Suzuki, em 17º Felipe Massa, 18º é Christian Han, o 19º é Rubens Barrichello e o 20º o Sérgio Jimenez. Depois Kaká Bueno, Tuca Antoniazzi e Gustavo Frigoto, os pilotos que abandonaram a prova e os pilotos que não puderam largar para a segunda prova: Beto Monteiro, Júlio Campos, Nelsinho Piquet, Alan Kodair, Guga Lima, Max Wilson, Marcos Gomes, também o Tony Canaan e o Felipe Lapena, que acabou desclassificado da prova. Felipe Lapena do carro número 110. E olha só como fica o campeonato depois dessas 2 corridas da primeira etapa, dobradinha da Eurofarma RC. Daniel Serra é o líder do campeonato, tem 46 pontos. O Ricardo Maurício, segundo colocado, tem 36. O César Ramos tem 32 e é o terceiro. Bruno Batista e Denis Navarro empatados na 4ª posição. Também o Gabriel Casagrande, todos eles com 31 pontos. O 7º colocado é Thiago Camilo com 30. O 8º é o Kaká Bueno com 26. O 9º é o Alan Kodair com 22 e o Átila Abreu na 10ª posição do campeonato com 21 pontos, a mesma pontuação do Guilherme Salas. O 12º é o Lucas Foreste com 17, Diego Nunes, Pedro Cardoso e Galídio Osman, cada um somando 12 pontos na etapa de Goiânia. Rafael Suzuki é o 16º com 11, depois o Júlio Campos com 7, o Ricardo Zonta com 6, Felipe Massa com 4, Marcos Gomes com 3 pontos, completando as 20 primeiras posições. Vamos ter o pódio das 2 corridas. Boas corridas para vocês, Felipe, Reginaldo. Olha, vale ressaltar o trabalho do Meinha. Primeiro esse pódio, olha esse pódio novo da Stock Car, o que ficou bonito, né? Acho que é a primeira vez no Brasil que a gente tem um pódio com esse painel atrás, ficou muito bacana. Mas o trabalho do Meinha, excepcional, né? Com o Ricardo Maurício vencendo a primeira, Daniel Serra vencendo o segundo. Olha que bacana a imagem do piloto e tudo mais. Mas eu queria destacar o Casagrande, que está numa equipe nova. Vamos lá para o pódio, depois eu falo um pouquinho. O Daniel Serra recebendo a premiação Man of the Race, claro, 5G, por ter sido o maior pontuador da etapa de Goiânia. Até por isso sai daqui como líder do campeonato, Felipe. Mas o Gabriel Casagrande é numa equipe nova, é uma junção do Andrés Mateis com o Mauro Vogel. São 2 grandes caras que o Andrés acabou ajudando um pouco o Mauro aí. E legal demais ver o Gabriel na nova equipe aí andando muito bem. Aí o pódio da primeira corrida, Alan Kodair já está lá para receber seu troféu como 3º colocado. O pódio que segue todos os protocolos do novo normal. Aí Marcelo Ram, o fundador da equipe Blau Motorsport, ele que também é piloto de automobilismo. E dos bons? E dos bons, inclusive. Kaká Bueno já está ali como 2º colocado. Muito provavelmente não a posição com que ele contava depois do brilhante fim de semana que teve nessa abertura de temporada, Reginaldo Leme. E belíssimo troféu, né? Belíssimo troféu. Para fugir daquele habitual de taças, né? Tipo Copas mesmo. Muito bonito. E a equipe Eurofarma RC que vai levar 2 desse para casa hoje. Vai com 2. A equipe que venceu as 2 corridas da etapa de Goiânia.
tricampeão vem para o pódio. Mais uma vez ele já recebeu o Man of the Race. Claro, 5G, Daniel Serra, o vencedor da primeira corrida da Stock Car Pro Series 2021. Você viu na tela da Band o Daniel Serra recebendo o aplauso e a reverência de Rosinei Campos, o meinho, chefe de equipe dele. Daniel Serra, Cacá Bueno e Alan Kodair, os 3 primeiros colocados da primeira corrida. Os vencedores da primeira corrida. Nós já vamos, Felipe, Reginaldo, nos preparando para a sequência dessa jornada. Afinal de contas, daqui a 3 semanas estaremos de volta na tela da Band com as emoções da Stock Car direto do Autódromo de Interlagos. E nesses dois, no caso do Kodair e do Kaká, é legal, você vê que apesar de eles não terem ido bem na corrida 2, o Kaká não tinha um bom carro no passado, esse ano acertou o carro, acho que é um bom começo, assim como o Kodair também. O Daniel já era de se esperar que ele estaria brigando pelo pódio ali. Desde que chegou a categoria, né? Você observou que a cerimônia de pódio, ela teve como trilha sonora ali a música Stock é Show, da dupla Matheus e Cristiano. Um dos lançamentos dos últimos dias aí também no ambiente da Stock Car. E a gente vê os 2 vencedores de hoje, são 2 tricampeões da categoria. O altíssimo nível que vem mantendo a organização de Rosinei Campos. Não com dobradinha, mas com 2 vitórias nas 2 primeiras corridas da temporada de 2021. Você revendo pelas lentes da Master KTV algumas das principais imagens bonitas, sempre cativantes da Stock Car Brasil, enquanto vai sendo montado lá o pódio da segunda corrida. Olha só, a volta mais rápida da etapa. A volta mais rápida da Motorola que vai sendo atribuída a Ricardo Maurício. Ele marcou 1:28.113. É mais volta da etapa toda, né? O Ricardo Maurício, que como observa aqui o Fred Sabino, nosso produtor, teve a volta mais rápida nas 2 corridas da etapa de Goiânia. Veio inspirado o Ricardinho Maurício para essa abertura de temporada. Poderia ter sido melhor, ele deu aquela rodada, ele mesmo depois da rodada ele se recuperou bastante. Com aquela rodada era para ele ter ficado até quase praticamente fora da pontuação na primeira. No fim das contas, na inversão de grid, acabou ainda ficando com uma primeira fila de grid para a segunda corrida e soube muito bem converter essa primeira fila em vitória. Tá aí Gabriel Casagrande. O Casagrande, que é paranaense, da cidade de Pato Branco, tem se tornado um habitué do pódio da Stock Car. Piloto que evoluiu demais e hoje é um dos grandes da categoria, fez 31 pontos hoje, é o 3º maior pontuador do dia. Pela primeira vez na história, nós vemos Gaetano de Mauro no pódio da Stock Car. Olha só o sorriso, menino. Mesmo com a máscara ali, dá pra ver a explosão de felicidade desse garoto que promete muito pro automobilismo brasileiro. O Gaetano de Mauro com a equipe KTF Racing. A Eurofarma RC, de novo, recebendo o troféu de melhor equipe da etapa, de equipe vencedora. E o atual campeão vem para o pódio, mais uma vez, para receber sua premiação como vencedor pela 24ª vez na história da Stock Car. Ricardo Maurício, Gaetano de Mauro, Gabriel Casagrande, os 3 primeiros colocados da segunda corrida. Ricardo Maurício! Agora todos levantem os troféus. Ali o Ricardo Maurício, o Gabriel Casagrande. Antes do Gabriel, o Gaetano de Mauro, os 3 primeiros colocados na etapa de Goiânia, corrida número 2. E a gente deixa, claro, só o agradecimento, a saudação e a reverência a cada um dos amigos que acompanharam a nossa transmissão já dentro do Show do Esporte. Você vai acompanhar as declarações, as impressões dos pilotos depois dessa primeira etapa. Muito obrigado ao Celso Miranda, muito obrigado ao Reginaldo Leme, muito obrigado Felipe Giafone. E o nosso próximo encontro já marcado para o dia 16 de maio, com a segunda etapa da Stock Car 2021, aqui na tela da Band, o canal do esporte.